capítulo número 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Aqui está a tua palavra, Deus. E ela é o poder, Pai, para aquele que crê. Uma leitura superficial ou sem a revelação do Teu Espírito não adianta nada. Então nós clamamos ao Senhor para que nos conduza para aquilo que apraz a Tua vontade. Elucida nas nossas mentes o que precisamos e que essa palavra seja aplicável em cada um de nós a partir desse momento, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler os versículos de número 1 ao versículo de número 13. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou de chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não vos conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Esse texto vai falar sobre uma parábola, colocando 10 virgens. Parábola é toda vez que coisas espirituais vão ser colocadas numa dimensão física, natural, numa proporção que coisas corriqueiras do nosso dia a dia sejam elucidadas, trazidas à mente das pessoas que estão ouvindo, verdades bíblicas necessárias, princípios e ordenanças, mandamentos de Deus para determinadas situações, em geral ou específica da nossa vida. E dentro de todas essas analogias que o texto coloca, uma explicação de como é o reino dos céus, esse reino poderoso de Deus. Nessa passagem do versículo 1 ao 13 de Mateus 25, vai ter algumas figuras importantes e alguns elementos que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do que Deus ministrou à minha vida para que nós possamos estar atentos. Então ele já começa aí no versículo de número 1, dizendo que o reino dos céus será semelhante, não é igual, mas é semelhante àquelas 10 virgens que pegaram suas candeias. Aí não tem lâmpada como é hoje, LED e tal, mas eram aqueles locais que se colocava o óleo e através de um pavio ele ficaria em chamas, e essa candeia seria mais ou menos a vela para aquele tempo. Como também não tinha velas como a gente conhece hoje, esse pavio ele seria aceso
e esse óleo era o que fornecia esse combustível para que aquele pavio ficasse aceso. Então, essas 10 virgens pegaram as suas candeias e saíram para encontrar o noivo. E aqui é importante porque eu já ouvi muitas ministrações falando de tantas coisas que eles conseguiram encontrar num texto que não diz nada dessas coisas, que essas pessoas começam a inventar que existem no texto. Primeiro, casamento naquela época, naquela região, o noivo saía de encontro às damas de honra e aos amigos, juntando todos para depois passar na casa da noiva. E a partir daí, ele voltava com a noiva para a casa dele, a fim de que houvesse a cerimônia de casamento com todos presentes. E aqui no texto está dizendo que elas saíram de encontro ao noivo. Então, já começa a se perder essas identificações, dizendo que essas 10 virgens é a igreja, que mulher é a igreja, a representação. O texto não quer dizer nada disso. A gente vai parar nesse momento para tentar enxergar ou achar qualquer coisa que seja mística dele, porque o texto escrito aqui não quer trazer essas coisas ocultas, amém? Simplesmente pegou algo que era da ocasião, da época que todo mundo sabia, que todos vivenciavam no dia a dia, trouxe esses elementos para que as pessoas pudessem ter a compreensão de verdades bíblicas que vão estar aqui claras, e Deus vai mostrar isso para a gente através da leitura. A gente já leu, e nessa parábola, trazendo esses elementos, vai colocar situações que são princípios da Bíblia. Então, assim, não queremos descobrir nada que o texto não está dizendo, nem querer forçar nada a partir de agora. Amém? E se você ouvir uma pregação com essa tentativa de forçar, dizendo que o óleo é o Espírito Santo, que a candeia, aí você já desliga e bloqueia, porque é invenção neopentecostal. Então elas saem de encontro, já quebra o paradigma, já quebra toda aquela situação esperada, porque a finalidade aqui da explicação do texto não é destacar o casamento, mas é trazer verdades de Deus para nós. Então é claro que se o noivo ele se encontra em algum lugar, essas 10 virgens, que seriam as damas de honra, se assim a gente pode trazer mais para a nossa realidade dos dias de hoje, elas foram em encontro, vou procurar saber alguma coisa dele e tal, e pronto. Não precisa mais a gente ficar argumentando. 5 delas eram insensatas, nécias, imprudentes, tolas. E quando a gente começa a estudar as terminologias gregas para essas palavras-chave que começam a se destacar, a gente tem uma compreensão do texto mais exata. Está falando aqui não de ímpios, de pessoas que não têm aliança com Deus ou que não conhecem a Deus. Está falando aqui daquelas pessoas que são aparentemente pessoas boas, entre aspas, para a sociedade. Cumpre os compromissos, trabalha, estuda, produz. São pessoas que estão em comunhão com outras, que não agridem as outras, pessoas que se comportam dentro de uma sociedade como pessoas direitas, que pagam seus impostos. Então, esse quesito todo dessas pessoas insensatas está sendo representado por essas 5 mulheres aqui, que na realidade são essas virgens. Quando fala de virgindade na Bíblia, está dizendo sobre as questões de santidade, sim, mas nesse texto não é santidade, mas simplesmente a virgindade trazendo como algo que seria bom para o ambiente que estivesse. Então a gente conhece muitas pessoas assim, sim ou não? Mas elas não têm aliança com Jesus, elas não querem compromisso com Deus,
seriam aqui essas pessoas imprudentes que está relatado como essas 5 insensatas. As insensatas então pegaram essas candeias, essas velas antigas, na realidade, esses lugares que eram colocados para poder iluminar, mas não levaram óleo. Então já cai por terra toda uma situação de querer forçar o texto dizendo que o óleo é o Espírito Santo, porque se essas mulheres, as prudentes e as imprudentes, são a igreja verdadeira, quando a pessoa se converte, faz aliança com Deus, ela recebe o Espírito Santo. E como é que não é o Espírito Santo se o Espírito Santo habita em nós? Então, bora desconstruir esses textos aí, que não tem nada a ver. Elas não levam, e aí começa a surgir uma palavra: as prudentes. Então, a primeira palavra-chave aqui é Deus nos convocando para ser pessoas diligentes, prudentes naquilo que Ele chamou, convocou e nos criou para poder realizar. As outras seriam pessoas tolas. Essas outras seriam pessoas que, apesar de estar envolvido, apesar de participar inclusive de religiões, estar na igreja, são pessoas que desprezam a verdadeira necessidade de estar aliançado com Deus. Elas negligenciam a palavra de Deus a ponto de terem fé, mas não uma fé que gerasse uma boa ação comprovando que realmente se converteu. Porém, as prudentes, no versículo de número 4, elas levam não somente as candeias, mas óleo de reserva nas vasilhas. A vasilha aqui significa o local que armazena, que guarda, que coloca uma reserva para frente. E então o texto começa a destacar que aqueles realmente que estão vivendo com Deus, eles têm uma vida com reservas. O que nós estamos passando hoje sinaliza o que semeamos anteriormente. Essas reservas aqui é uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de oração, de busca, uma vida de entendimento da palavra, de leitura da palavra, de estudo das Escrituras, de jejum, de envolvimento com as obras realizadas no reino, que ele fala reino dos céus. Então o reino dos céus ele vem para nós. E o próprio Espírito habita em nós, faz com que venhamos a praticar algo que é importante para a glória de Deus, algo que seja necessário para a edificação das outras pessoas, algo que faz parte do propósito divino. Então a prudência em colocar esse óleo na vasilha significa uma nossa vida dedicada ao Senhor, a nós estarmos em unidade na igreja, não somente de frequentar o culto, mas se envolver com as coisas de Deus. E no versículo de número 5 diz que o noivo então demorou de chegar. Já tenho 10 anos na igreja e até hoje não chegou minha bênção. Tenho 5 anos orando pelo meu carro, tenho 2 anos orando pelo meu emprego, tenho 20 anos aguardando o meu varão. Vocês já ouviram essa história? O noivo demorou de chegar. E às vezes a pessoa começa então a ficar com sono e a dormir. Eu já não vou no culto da quarta. Domingo eu vou escolher o culto que eu vou no culto da ceia. Se não estiver chovendo, nem com calor. Porque o sono aqui significa que já não está com aquela fé vibrante,
E a palavra diz que todas ficaram com sono. Tanto aqueles que são boas pessoas para a sociedade e não têm aliança com Jesus, com Deus através de Jesus, quanto aqueles que têm aliança, são crentes, mas se cansaram das labutas do dia a dia, da peleja da vida, das adversidades, das batalhas, o cansaço físico, o cansaço mental. Quem não foi tomado pelo sono no culto e dormiu no culto? Já temos até exemplos do pastor. Você estava pensando em quem? Falando de mim. O pastor, cansado do plantão, ajoelhou para orar, e quando acordei já estava na bênção apostólica. E aí a igreja pensou que o pastor estava cheio da unção, passou a pregação toda de joelho, intercedendo. Eu estava sonhando e não consegui levantar direito, porque todo de cãibra nas pernas. Precisei de ajuda para poder me levantar. É o sono que, quando pega a gente, toma. Então nós passamos por essas situações de cansaço, sim. E aqui diz assim: e adormeceram. E esse adormecimento significa o sono da morte. A morte vai chegar para todos. E aqueles que não morrerem e ficarem em sono, eles vão ser arrebatados para encontrar o Senhor. Então agora os que vão ser arrebatados não serão julgados pelos pecados. Os que morrerem em Cristo não serão julgados pelos pecados, porque os pecados já foram julgados na cruz do Senhor e nós somos justificados por essa cruz. Só que aqueles que não têm aliança, que não foram justificados por Cristo, quando eles morrem, eles vão ser julgados pelas práticas, pelos comportamentos, pelas palavras, pelas ações, pela vida. As obras de quem morre aliançado verdadeiramente com Deus vai ser para receber galardão. As obras de quem não morre aliançado e arrependido e com a vida com Deus vai ser para punição. Mas esse cansaço, esse desgaste, esse desânimo, esse sono vai chegar para todos algum dia. E o texto vai continuar falando no versículo número 6 que à meia-noite, não está dizendo que Jesus vai voltar à meia-noite. Ele está falando que o horário aqui começava às 18 horas e ia até 6 horas da manhã do outro dia. Quando chega na metade do percurso, muitos desistiram, muitos ficaram para trás. Quando chega na metade do caminho, muitos já não têm aquela fé fervorosa, já estão pedindo para os outros orarem, não ora mais, não tem uma vida mais de pagar o preço para conquistar aquilo que Deus já liberou para cada um. O pagar o preço não é no sentido de salvação, que Jesus já pagou o preço para todos aqueles que creem. Eu falo pagar o preço é o esforço, é a dedicação, é o compromisso, é a prudência, é a vontade de andar segundo o que Deus quer. Então, num determinado momento que passa na nossa vida, essa meia-noite aqui referenciada, vai fazer com que alguns se sintam exaustos, outros se sintam que não
que são insensatos, são imprudentes, são tolos, não impulsiona a força de querer se levantar, prosseguir, recomeçar e ser restaurado. Então, coisas que a gente achava que era prioridade, vai ficando para trás, a gente vai deixando algumas prioridades espirituais para segundo, terceiro, às vezes nem um plano. É isso que o texto está falando, quando ele junta aí, soma adormecer e meia-noite. E Deus começa a alinhar a mim, a você e a nós como igreja sobre isso. E ouve-se então um grito, um despertamento, quando a igreja começa a ficar sem aquele vigor espiritual. O próprio Deus, ele se manifesta fazendo com que a gente ouça a palavra de despertar. E o Senhor está falando comigo e contigo. Jesus está próximo para pegar a mim e a você e arrebatar e levar a igreja dele. O noivo se aproxima. E quando o noivo se aproxima, existem sinais. Aqueles que são prudentes observam os sinais e começam a buscar mais, a ter uma vida maior e melhor de qualidade com o Espírito Santo, porque sabe que esses sinais evidenciam a chegada do noivo, que nós não sabemos o horário, nem o momento. Então agora nós precisamos cada vez mais estar intensos com o Senhor. Porque se esse texto foi escrito naquela época, 80, 90 depois de Cristo, para nós agora estar muito mais próximo à vinda do Senhor para nos buscar. E aí o texto é claro e diz: saiam para encontrá-lo. E o convite é para aqueles que não têm aliança com Jesus. Então, se você que está ouvindo a gente não tem aliança com Cristo, você que tem que ir encontrar esse noivo que está te esperando para firmar o compromisso eterno. Porque ele já firmou o compromisso com você. E aquele que tem aliança com Cristo tem que ir de encontro a uma maior maturidade espiritual, de sorte que fique com mais intimidade com Deus, tenha mais profundidade nas coisas de Deus, se envolva mais com as coisas do Senhor, priorize mais Ele, saiam para encontrá-lo. No versículo de número 7 vai dizer: então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Olha que as nécias ou imprudentes também estavam aqui com as prudentes e as sábias. As tolas estavam com aquelas que estavam atentas, vigilantes. E se todas estão preparando suas candeias, aqui agora tem um despertar para nós como igreja. As pessoas começam a perceber no decorrer da vida que só existe um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus, e fora dele não há salvação. E essas pessoas, elas são convencidas pelo Espírito Santo, porque o texto aqui não está falando do ímpio, aquele que é descrente, que não quer, que se diz que é ateu, que não gosta de Deus, etc. Já está fora desse texto. Aqui é aquele que tem um temor de Deus, aquele que já ouviu falar da palavra de Deus, que fala sobre as questões relacionadas com o cristianismo, para os nossos dias, lógico. Aquele que, inclusive, o linguajar parece ser cristão. Então todos estão acordados e vendo o que Deus está fazendo.
estão preparando então a candeia. Só que aqui o grande detalhe é quando a gente entra no versículo de número 8, dizendo: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas não levaram óleo suficiente para o momento do encontro. Era necessário que estivesse com reserva. Então a vida toda, ou o tempo de vida que foi permitido, não foi de acordo com os princípios de Deus. Não fez nada e não quis mudar a vida com o comportamento, com as atitudes, com as ações que estivessem alinhadas em obediência com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus. Estava sem óleo. E a questão aqui não é adormecer, se cansar. A questão aqui é a reserva que tinha para o momento do despertar para a eternidade, independente da idade, pudesse estar completamente preparado para aquele momento. Perceba que todas estavam no padrão para o casamento. Mas os detalhes do texto nos mostram a diferença daqueles que estão diligentes, prudentes e vigilantes para os acontecimentos, para aqueles que não estão. Então, no versículo de número 9, as prudentes vão responder: não, nós não vamos dar, porque senão vai ser insuficiente para nós todas. Vocês vão comprar o óleo. E aqui acontece algo, e vai acontecer algo profético na vida da igreja. O Espírito Santo levará a igreja para a glória, e muitos que não se converteram de verdade, que não fizeram uma aliança genuína com o Senhor, vão precisar continuar perseverando, porque já sabe que o noivo levou a igreja, tirou da terra, e eles e elas vão precisar se manter até a nova oportunidade de Cristo voltar no milênio para julgar e retirar ainda alguns dentro dessa situação, sem a presença do Espírito Santo, mas conhecendo as Escrituras. Não tem como segurar na borda da calça do pastor, porque eu vou estar na glória. Nem óleo tem mais aqui, porque já está nas minhas canelas, porque na hora que você segurar não empata. Aqui está falando que a salvação é individual. Cada um será chamado e salvo independentemente do outro. Interdependente, porque temos responsabilidades com o corpo de Cristo, com a nossa família, louvado seja Deus. Mas nesse texto está dizendo que precisava estar preparado para encontrar com o Senhor. Então, a partir disso, quando as pessoas dizem ore por mim, é importante orar. Comece orando, que eu estou intercedendo e concordando com sua oração. Agora, quem tem que fazer, quem tem que dar o passo, quem tem que acontecer, é você. Não é o outro, não fica dependendo do outro. É o que o texto traz.
Esse é o texto na exegese hermenêutica bíblica. Amém? Não é que a gente não vai ajudar, mas está dizendo, aquele que é prudente tem reserva de oração, tem reserva de jejum, tem reserva de estudo das Escrituras, tem reserva da obediência, tem reserva com Deus. E essas pessoas, elas vão ter que sair nesse mundo afora e perseverar para tentar ser salvo. Vão comprar o óleo de vocês. Versículo número 10 diz: e elas saindo para comprar o óleo, chegou o noivo. E olha aqui, perseverar em algo, porque ainda não houve uma conversão de verdade, vai ficar fora do momento. Porque aqui tem um insight, aqui tem um timer de Deus. Agora eu estou percebendo tudo isso, estou vendo tudo que aconteceu, os aviões caindo, os trens e metrôs se batendo, os carros capotando. Nem me procure e nem ligue para mim, porque vocês não vão me encontrar. O telefone vai chamar até. A igreja vai estar fechada e o pastor não está em casa, ele não está em lugar nenhum. Inclusive, para quem vai ficar, eu posso até fazer e passar os bens todos que eu tiver para você. O texto é esse, pessoal. E aí a gente tem que voltar para a verdade. Não vai adiantar sair para comprar, porque quando o noivo chegar, já era para quem ficou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Versículo de número 10. E a porta foi fechada. Quem pode abrir a porta que Deus fechou? As portas do céu se fecharam para a entrada de outras pessoas que não aqueles que Deus chamou e obedeceram o chamado em cumprimento da palavra. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: oh Deus, tem misericórdia da gente, só uma gretinha dessa porta aí, a faixa aí, só um pouquinho, só magrelinho, eu vou conseguir me ralar e passar, Deus. Me ajuda aí. Eu também sou direito, Senhor. Paguei minhas contas em dia, cuidei da minha família, acordava cedo, trabalhava, não xingava ninguém, não desejava mal a ninguém, votei até nulo para não ter oposição. Dá um jeitinho aí, Senhor. Eu conhecia até o pessoal do Ministério Resgatar e Restaurar, era todo mundo ali de fogo, ó. Tinha crentes que só andavam naquele meio. Eram meus amigos. Pergunta aí dentro se não me conhece. Ele está repetindo Senhor, Senhor, quer dizer, está clamando pela misericórdia para ver se ainda cabe a salvação. E a palavra vem no versículo de número 12. Eu não os conheço. Peraí, mas não era crente? Como é que Jesus disse que não conhece? Por isso que esse texto não está falando de dois tipos de crente. Está dizendo que só existe um, os prudentes. Os imprudentes aqui, para Jesus, não estão sendo vistos como crentes. Está entendendo?
Porque Jesus conhece aquele que o Pai separou. Quando ele fala que não conhece, não significa que ele agora rejeitou. Significa que essas pessoas não se converteram de verdade e nunca foram crentes com a fé para a salvação. Negligenciou a vida espiritual em prol de algo material. Não entenderam, rejeitaram as Escrituras Sagradas, deram as costas para a palavra de Deus, não quiseram viver conforme o chamado e a vontade de Deus. E aí ele finaliza no versículo 13 dizendo: portanto, vigiem. Prudência, a gente viu que tem que ser prudente. A diligência para fazer as coisas para Deus, como melhor se envolver e querer estar envolvido com as coisas de Deus. E vigiar, porque ninguém sabe o dia e a hora. E para gerar essa fé de salvação é através de ouvir as Escrituras. Então é impossível estar fora da congregação e receber a revelação de Deus para coisas específicas. Deus não vai se revelar se não for em unidade com o corpo de Cristo. Quem pensa assim está sendo essa virgem tola, imprudente. O melhor lugar de estar é em comunhão com o corpo de Cristo. Não falte os cultos pensando que vai ter outra chance. Eu vou pegar a ministração pelo Instagram. No momento do louvor, algo que aconteceu, perdeu. Estou te falando para ficar na igreja de domingo a sábado. A gente tem hábito de domingo a sábado aqui. Tem igreja que tem culto todos os dias, 2 vezes por dia, está lotado. Estou falando para mim e para você que a gente precisa estar vigilante com as coisas de Deus, com a nossa vida, porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar para me pegar e te pegar. Alguns não vão conseguir chegar em casa hoje, que saíram para congregar nesse mundo. Não vão voltar para casa física, mas vão se encontrar com o Pai na eternidade, nessa casa celestial. Outros vão descer direto à sepultura, para as trevas e para o inferno. Não vão conseguir chegar em casa hoje. E Deus permitiu toda uma pandemia para a gente poder enxergar tudo e reiniciar o processo. Ele nos permite e nos dá uma oportunidade de recomeçar, de entender as Escrituras, de ter a revelação dessas Escrituras e cumprir prudentemente aquilo que Ele falou, sendo diligente, sábio e ao mesmo tempo vigilante. É isso que o texto está falando comigo, contigo e com todos que vão ler as Escrituras nesses dias. Seria muito ruim a gente tentar forçar o texto dizendo que Jesus vai se casar com 5 mulheres para a gente não dar espaço para adultério. Então, se você ouvir essa falácia, cai fora, que é mentira. Essas 5 estão representando uma igreja. Porque nesse contexto a metade pensa que está convertido e não está. Porque ele nem toca no assunto daqueles que têm aliança ou que não têm aliança com Deus, melhor falar. Os ímpios aqui nem entram. Amém? Se você quiser fazer aliança com Jesus, você está tendo essa oportunidade.
lembre-se que é você que tem que sair para se encontrar com o noivo. Tem que sair da sua vida, tem que sair dos seus desejos, tem que sair das suas vontades, tem que sair do que parece que é muito bom, importante e válido para você, tem que sair das suas prioridades para encontrar com Cristo. A palavra ela vai e ela vai voltar para Deus com aquilo que apraz, despertando em nós prudência, diligência e vigilância. Então é momento de salvação nessa casa de oração. Porque aqueles que têm já uma aliança, que sabem que são convertidos, vão ser mais prudentes a partir de agora. Vão ser mais diligentes, vão se envolver mais com as coisas de Deus. Vão priorizar ainda mais as coisas de Deus. E vão vigiar para que não falte óleo. Vão vigiar para não desperdiçar o óleo, para não perder o óleo. Ainda que venhamos estar cansados, fatigados, exaustos, a reserva dos dias passados, quando a gente ouvir o soar da trombeta, desperta a igreja, a gente está de pé e atento para cumprir aquilo que Deus ordenou. Mas aquele que não tem reserva vai deixando para amanhã, procrastinando para outro dia, confiando na oração dos outros, acreditando nas campanhas das igrejas, participando de eventos e circuitos de promessas, e não tiveram uma vida de comunhão, de entendimento da palavra, fica para trás. Porque na hora que a trombeta soar, só vai ouvir quem tem reserva. Tudo vai continuar acontecendo, normal, mas quem não tem reserva vai ficar fazendo as mesmas coisas e achando que tudo é normal. Quando você ouvir alguém achando que esses acontecimentos, essas coisas todas que a gente está vendo, ouvindo, são normais, é porque a trombeta já está soando e eles não estão ouvindo. A gente fica esperando que seja um som, um alarido de uma flauta ou de um instrumento de soprar muito forte, com aquele ruído de chifre de carneiro etílope, chofar. Mas esse som inaudível possa ser que sejam os acontecimentos que adormeceram aqueles que estão imprudentes, sem percepção e vivendo no engano. A palavra para mim e para você é que o noivo se aproxima. A trombeta está tocando para mim e para você. Amém? Se você entendeu a palavra, vamos se colocar de pé. Vamos ficar de pé.